Olá, sabe, um sistema de segurança, ele nasce ali, no projeto, mas é na operação que ele vive e muitas vezes é onde ele pode morrer. Vamos mergulhar fundo na fase mais longa e, acredite, a mais perigosa da vida útil dele, a manutenção. É aqui que a verdadeira batalha contra o risco acontece, dia após dia. Pensem um pouco nisso. Um projeto de SIS, o Sistema Instrumentado de Segurança, dura alguns meses. A construção, talvez um ano, dois. Mas a operação? A operação dura décadas. Estamos falando de 20, talvez 30 anos de vigilância constante. E é justamente nesse longo período, nesse silêncio dos anos, que o verdadeiro inimigo dá as caras. A entropia. O desgaste natural, sabe? O esquecimento. Aquilo que era perfeito no dia da partida, de repente começa a falhar. Lentamente, de forma quase invisível. Bem-vindos à trincheira da segurança funcional. Mas afinal, que inimigo é esse? Ele não é um agente externo. A maior fraqueza de um sistema de segurança está, ironicamente, na sua própria natureza. A gente costuma dizer que o SIS é um sentinela adormecido. Pensa bem, ele passa 99% da vida dele sem fazer absolutamente nada, só esperando uma demanda que talvez nunca chegue. E aí é que está o grande problema. A sua inatividade é a sua maior vulnerabilidade. E o que a gente vê aqui é justamente o que o sistema não consegue enxergar. O cérebro do sistema, o CLP, é fantástico para se autodiagnosticar. Se um fio quebrar, por exemplo, ele avisa na hora, mas ele é cego para falhas mecânicas. Ele não faz ideia se uma válvula está travada ou se a linha de impulso de um sensor está entupida. Essas são as famosas falhas perigosas não detectadas. Elas são invisíveis e, sim, podem ser letais. Então, se o próprio sistema não consegue ver essas falhas, como é que a gente combate isso? A resposta não está em mais tecnologia, não. Está em um processo disciplinado, baseado em pura matemática. A pergunta-chave é essa, né? Como a gente luta contra uma ameaça que vai se fortalecendo no silêncio, na inatividade do dia a dia? A probabilidade de falha, ela não é fixa, não é estática. Imagina o risco como uma linha que sobe, sobe, sobe o tempo todo. Quanto mais tempo passa sem um teste, maior a chance daquele sentinela simplesmente não acordar na hora que mais se precisa dele. E aqui está a nossa principal arma, o teste de prova, ou Proof Test. É nesse momento que a gente sai do automático e vai a campo para verificar manualmente toda a malha de segurança. Um teste bem-sucedido faz o quê? Ele reseta o risco acumulado, trazendo a probabilidade de falha de volta para perto de zero. Atrasar esse teste é literalmente apostar com a segurança. Mas para esses testes realmente funcionarem, a gente precisa saber o que estamos procurando. Porque, veja bem, nem toda falha é igual. Existe uma diferença fundamental entre uma falha de hardware e uma falha humana. De um lado, a gente tem as falhas aleatórias. É o hardware que quebra sozinho de forma imprevisível. A redundância, tipo ter 3 sensores em vez de um, ajuda muito contra isso. Agora, do outro lado, tem as falhas sistemáticas. Elas nascem de um erro humano, um procedimento de calibração que está errado, uma válvula que foi especificada errada lá no projeto. Se o procedimento está errado, não adianta. Os 3 sensores estarão errados. Então, o ponto crucial é este. Pode-se encher a planta de hardware o que for, mas redundância não conserta um procedimento falho ou falta de treinamento. Falha sistemática se resolve com gestão, com competência e com processos bem amarrados, não simplesmente com mais equipamento. E onde será que acontece a maioria das falhas, hein? Pois é, cerca de metade de todas as falhas de um SIS ocorrem no elemento final. O grande vilão da história, na maioria das vezes, é a válvula. Bom, para testar essas válvulas, muitas plantas usam o PST, o teste de curso parcial. A válvula se move um pouquinho, uns 10, 20%, sem precisar parar o processo. Isso é ótimo para provar que ela não está colada, travada. Mas atenção, aqui mora um perigo. O PST não prova que a válvula veda completamente. Para garantir a classificação de segurança, o SIL, é obrigatório fazer o FST, o teste de curso total, e verificar se não há vazamento. Achar que o PST resolve tudo é uma ilusão muito perigosa. Agora, vamos falar do erro mais crítico de todos. Um erro que simplesmente anula todo o resto. Bem-vindos à zona proibida da operação. Sem dúvida alguma, este é o maior pecado que se pode cometer na operação.
O bypass não gerenciado. Sabe, aquela coisa de colocar o sistema em manual ou jampear um intratravamento só para segurar a produção. E que fique bem claro, isso não é só uma má prática. As normas regulamentadoras como a NR13 e a NR20 são explícitas. Neutralizar um sistema de segurança sem um procedimento rigoroso de gestão de mudanças é considerado risco grave e iminente. Na prática, é um crime operacional. Ah, mas e se precisar fazer manutenção com a planta rodando? Acontece. A norma até permite, mas exige um procedimento muito rigoroso. Primeiro, análise de risco e autorização formal, tudo no papel. Segundo, um limite de tempo bem definido. Terceiro, ou se coloca alguém monitorando o tempo todo ou se implementa outra camada de proteção. E por último, acabou o serviço, o bypass é removido, imediatamente. Não seguir esses passos é como tirar o colete salva-vidas em alto mar. Um bypass esquecido é a causa raiz de inúmeros desastres. Para a gente fechar, vamos repensar um pouco o papel de quem trabalha ali na linha de frente da manutenção e da operação. Porque não é só um trabalho técnico. A mensagem central é esta: o SIS é a última linha de defesa. Ponto. E os profissionais de manutenção e operação são os guardiões dessa linha. O trabalho deles garante que, no pior cenário possível, quando tudo mais falhar, aquela válvula vai fechar exatamente como foi projetado para fazer. E fica aqui uma reflexão final. Quando foi a última vez que o sentinela adormecido aí da sua planta foi realmente acordado e testado por completo? A segurança não está só no papel ou no projeto, ela está na prática, na disciplina diária. Pensem nisso.